Esse é o item que vai revolucionar a redstone no Minecraft, mas pra começar esse vídeo eu vou ter que voltar uns aninhos no tempo. (31 de agosto de 2010) foi adicionado esse pozinho esquisito no catálogo de itens do Minecraft em sua versão alpha. No início ele só servia como fio e para criar tochas e bússolas. Mas foi no dia 13 de março de 2013 que esse item viraria um dos mais amados pela comunidade. Esse é o dia em que o Minecraft estaria lançando a sua versão 1.5, vulgo a Redstone Update, onde, além de várias outras adições, havia sido adicionado vários itens que complementariam a experiência com a redstone, como o pistão, as tochas de redstone, comparadores e repetidores e vários outros. E nesse tempo, vamos concordar, a redstone era um pouco complicada para a cabeça dos jogadores daquela época. E até hoje, muitas pessoas não sabem como usar, poucas até sabem o básico, e muitas poucas pessoas podem ser consideradas engenheiros de redstone. E nesse meio tempo nós tivemos desde criações básicas como bases secretas, até criações muito avançadas como um próprio computador dentro do Minecraft. E ficou nessa situação até a atualização 1.21, onde seriam adicionadas as Trial Chambers, a massa, e até ocorreu a infame derrota do nosso querido caranguejo. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. Mas em meio a tantas ações boas, teria um item que ficaria escondido nas sombras, apodrecendo no canto, que deixaria a redstone ainda mais acessível. Quando você entra em uma Trial Chambers, você faz o desafio, pega o núcleo pesado e volta pra casa, certo? Mas, dentro delas, tem um item que é deixado de lado pelos jogadores. Tá vendo ali no cantinho? Aquilo lá é uma lâmpada de cobre. Um item que era geralmente usado e visto como uma lâmpada que não precisava de redstone constante para se acender. Mas além disso, ela tem uma propriedade que a lâmpada normal não tem. Ela consegue produzir carga usando um comparador. E você aí pode estar pensando que esse fato é meio inútil, que não serve pra nada, mas eu de 3 anos atrás não pensei assim. Eu lembro que eu tava testando os itens da atualização, até que eu vi ele, coloquei, acendi, vi que ele acendia comparador e pensei, E eu só me lembro de 30 minutos depois ter construído uma abominação como essa. Então eu pensei, tá, legal, é um item legal pra brincar com redstone, mas não deve servir pra muita coisa. Até que ano passado eu entrei num servidor semi-anarquia. E não, eu não entrei sozinho, quem achou o servidor foi um amigo meu que nós vamos chamar de Calopsita. A gente entrou, se encontrou, fez os itens básicos e agora a gente precisava decidir uma coisa. Onde diachos a gente ia morar? Então depois de um tempo eu saí do servidor e deixei esse trabalho com o Calopsita, que me retornou com uma caverna um dia depois. Ele tinha feito uma basezinha pequena, só que até que eficiente. E ele falou pra eu construir uma porta pra gente fazer uma base mais secreta, já que eu sei mais redstone do que ele. Então eu entrei no criativo e comecei a trabalhar. E depois de fazer um brainstorming na minha cabeça, eu criei esse sistema. Cê tá vendo isso? É só uma parede normal, certo? E os itens que eu tô no meu inventário são os itens que qualquer pessoa teria. Eu quero que vocês adivinhem que item abre a passagem secreta. Achou o item? Exato, é o balde de água. Se eu clicar nesse bloco em específico com balde de água, a parede abre. E você tá vendo aquele itemzinho ali? Basicamente, a função da lâmpada de cobre nesse sistema é segurar a carga que o observador dá pra ela. E assim que eu tiro a água, a porta fecha de novo. Eu fiz a base com esse sistema abaixo da nossa antiga base. E enquanto a base de cima, que a gente ia usar como base de distração, foi raidada, eles não conseguiram achar a base de baixo. E essa base ficou intocada até que o gênio do meu amigo decidiu passar as coordenadas dela no chat. E eu, particularmente, considero essa base uma das minhas maiores criações. Então hoje eu me peguei pensando, o que mais eu posso fazer com a lâmpada de cobre? Então eu liguei meu PC, abri o T-Launcher e comecei a cozinhar. Então basicamente depois de 1 hora brincando por aí, eu cheguei a 3 sistemas principais que eu consegui fazer.
Então, além da recriação da porta secreta que eu havia falado mais cedo, eu trouxe mais 2 conceitos utilizando lâmpadas de redstone para ver se vai servir de alguma utilidade. O primeiro eu chamo de multiplicador de cliques. Basicamente, uma lâmpada de cobre pode ativar um pistão, que pode ativar uma outra lâmpada de cobre. E fazendo um sistema como esse, eu tenho que apertar 8 vezes para poder resetar o sistema para o seu estado original. E por que eu chamei isso de multiplicador e não somador de cliques? Justamente porque se eu adicionar mais um elemento ao sistema, eu vou ter que agora apertar 16 vezes para voltar para o estado original. Porque, considerando 2 puxadas de alavanca, uma para ativar e outra para desativar como um clique, para poder ativar uma lâmpada de cobre e depois reverter ela para o estado original, você precisa de 2 cliques. Adicionando mais um ao sistema, agora eu preciso de 4 cliques. Mais um ao sistema, agora eu preciso de 8 cliques. E você percebeu um padrão aí? Porque se a gente considerar X como a quantidade de cliques que a gente precisa para ativar e desativar uma lâmpada, nós temos que X é igual a 2. E se a gente considerar Y como a quantidade de lâmpadas no sistema, então Y nesse caso seria igual a 4. E lembra que para ativar esse sistema com 4 lâmpadas a gente precisa de 16 cliques. Para você que não sabe, a potenciação é a quantidade de vezes que um número vai se multiplicar por ele mesmo. Ou seja, se a gente pegar 2, que é x, e 4, que é y, 2 elevado a 4, ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 16, a quantidade de cliques que a gente precisa. Tá aí uma ótima forma de professores de matemática ensinarem potenciação para seus alunos. Agora, um outro sistema que eu construí enquanto eu tava brincando por aí é esse daqui, onde nós temos 2 lâmpadas de redstone que uma ativa a outra. E agora, para você entender esse sistema, eu vou ter que te explicar uma coisa primeiro. Primeiramente, a lâmpada de redstone tem 4 estágios: a acesa energizada, a apagada e a apagada energizada. Segundamente, a coisa que eu vou chamar de primeiro fundamento das lâmpadas de cobre é: se uma lâmpada está no seu estado energizado, nada pode alterar o seu estado atual, tanto se ela estiver energizada acesa ou energizada apagada. E usando esse fundamento, a gente pode fazer várias coisas, incluindo travas de segurança. Por exemplo, eu vou colocar esse pistão aqui e 3 travas de segurança em volta dele. Eu quero tentar acender essa lâmpada com um botão. Eu não consigo. Eu desativo uma trava, eu não consigo. Eu desativo outra trava, eu não consigo. Só se as 3 travas estiverem desativadas que eu consigo apertar e acender essa lâmpada. Agora, se eu implemento isso no meu sistema, eu aperto o botão para abrir a porta e ela abre normalmente, fazendo eu poder entrar e roubar o diamante. Agora, se eu ativo esse pistão com a trava de segurança, eu não consigo abrir porque aquela lâmpada já está energizada e não vai mudar o estado atual para poder abrir a porta. Porque a mudança de estado da lâmpada da direita depende da mudança de estado da lâmpada da esquerda. E isso também funciona na vida real, porque se nós tivermos um circuito em série com várias lâmpadas, se uma for quebrada ou queimada, as outras param de funcionar. Como se elas fossem lâmpadas de cobre que dependem das primeiras lâmpadas para as outras funcionarem. E isso foi o resultado de só 1 hora de testes. Imagina se eu tivesse dedicado ainda mais tempo. Ou seja, um dia você pode acordar com uma ideia em mente, ficar testando ela e inventar um sistema revolucionário no Minecraft. Eu fiz esse vídeo porque eu nunca vi ninguém falando sobre como esse item que parecia normal é tão poderoso. E se você gostou do vídeo, por favor, dá um suporte, deixa um like, se inscreve no canal. Se não gostou, não precisa fazer também e falou!